Alô, meus amigos, Daniel Dias na pista na área com o Dr. Aristides Magalhães, advogado trabalhista, criminal. Também já deu aula no magistério, né? Durante 17 anos na Cândido Mendes, instituição aqui do Rio de Janeiro. Tá? Trabalhou em grandes estatais também como advogado. Olha, a gente nesse bloco vai falar com você ou com alguém que você conheça mais próximo que tem problemas com vícios, né? Ou vício de álcool, que foi o caso dele, de repente pode ter até vício em outras drogas, ou está atravessando um momento difícil, com depressão, com uma situação, né? Esse homem, que foi uma lenda, né, da advocacia de júri popular no estado de Goiás, mais propriamente falando, ele teve problemas seríssimos com álcool. E ele quer relatar isso aqui para poder te ajudar, para trazer um motivacional para a tua vida, que você muitas vezes fica ali, né? Pô, será que vai dar certo? Será que eu vou sair disso? Será que... Então é sempre importante que pessoas que já foram e são consolidadas na vida, falar, né? Também tiveram problemas, porque a gente tem uma impressão, muitas vezes, né, da pessoa ali, um artista, ou uma pessoa consolidada, consagrada, que ele é um herói, né? Que ele não é igual, né? Que ele não tem a mesma carne e osso, os mesmos problemas, né? E não é, todo mundo tem os mesmos problemas. Tanto é que a gente ouve tanto caso aí de grandes atores, artistas que se suicidaram, né? Que aconteceram situações devido a droga ou álcool, né? Então, fala um pouquinho, fica bem à vontade aí, da tua experiência com o álcool e como é que está isso agora, o doutor Aristides. Nesse período que eu tive em Goiás, no interior de Goiás, eu comecei a desenvolver o hábito de beber, né? Bebia muito, sempre reunido com os fazendeiros, a gente começava a beber cachaça, cerveja, cerveja Steinegger, e assim foi, né? E eu iniciei praticamente ali uma caminhada no álcool, né? Eu não me apercebia, achava que eu bebia socialmente, né? Como todo mundo bebe, né? Mas eu comecei a beber quase que diariamente, né? Eu nunca bebi no exercício da minha atividade profissional, né? Eu sempre tive muita precaução, tive muita responsabilidade em relação a isso. Mas depois do expediente, nós começamos a beber. Se reunia aquele grupo de fazendeiros, de peão, aquela coisa. E eu, sem saber, eu fui enredado nesse problema seríssimo que é a dependência química do álcool, né? A dependência química do álcool é ainda uma coisa um pouco complexa, né? Uns entendem que há uma predisposição orgânica ao álcool, outros entendem que é hereditário, e assim vai uma série de teses desenvolvidas em relação a isso. Eu, inclusive, tive uma experiência muito interessante numa reunião que eu tive, que eu pertencia ao grupo dos alcoólatras anônimos na época, e uma companheira estava dando depoimento dela, né? E que ela dizia que ela nunca usou álcool, né? Ela tinha horror a álcool. Ela só tomava chá, tomava sucos, até refrigerante, ela tinha certas restrições. E um dia uma amiga a convidou para ir a uma recepção, chá da tarde, né? E ela disse para a amiga, minha amiga, eu não vou, porque eu estou com um problema aqui em casa. Era uma mulher da alta society, morava num belíssimo apartamento, de frente para o mar, e ela dizia, eu não vou, porque eu estou com problema de falta d'água aqui em casa. Aí as amiga, faz o seguinte, amiga, pega um chumaço de algodão, molha no algodão, molha com álcool, né? E passa no corpo, no rosto, e coisa e tal. E ela assim fez, né? Pegou o álcool, colocou no algodão, o chumaço de algodão. Quando ela passou no rosto, ela começou a sentir o gosto do álcool. É um gosto que ela nunca tinha sentido. E ela começou a chupar o algodão e acabou tomando a garrafa inteira de álcool. Quando o marido chegou... Álcool puro? Álcool puro. E quando o marido chegou, encontrou desmaiada, né? E ali começou a caminhada dela no alcoolismo. Ou seja, ela tinha uma predisposição orgânica ao álcool. Quer dizer, isso é um exemplo típico, né? De uma pessoa que tinha uma predisposição ao álcool e, de repente, foi despertada num momento, né? Um momento assim, que não tinha nada a ver, né? Com a vontade de beber, né? Então, existe muitas, eu poderia citar várias questões. Mas, em relação a mim, pessoalmente, eu comecei a notar, eu fui vivendo, mas eu tive um caso que realmente caracterizou mesmo a minha dependência química e a gravidade dela e os riscos que eu estava correndo. Eu fui convidado para
uma senhora fazendeira que o marido tinha falecido para fazer um inventário dela numa cidade do interior, né, próxima à minha cidade. E marquei com ela, no dia X, às 2 horas, para apanhá-la e ia fazer o inventário dela. Esse inventário ia me render aproximadamente uns 5 milhões de reais, hoje, né? Uns 5 milhões de reais, considerando um imenso patrimônio que ela tinha 5 ou 6 fazendas, tinha umas 10, 15 mil cabeças de Nelore e outras coisas mais, né? Imóveis na cidade, em Goiânia, e era uma fazendeira muito rica, muito poderosa, e um inventário facílimo, porque ela não tinha filhos, né? Ela não tinha herdeiros, ela e o marido faleceu, né? Era um inventário fácil de fazer, né? E aí eu marquei com ela, e no dia que eu tinha marcado com ela, eram 2 horas da tarde, eu fui convidado para a inauguração de um banco, o Banco Nacional de Minas Gerais, que estava inaugurando na minha cidade, do interior de Goiás. E geralmente eu era uma das figuras sempre solicitadas. E eu, o prefeito, o promotor, o juiz, eu como advogado do Banco Brasil, chefe do jurídico do Banco Brasil, então eu compareci. E uma pessoa normal, né, uma pessoa sem problema de dependência, faria o quê? Eu tomaria lá um uísque, 2, né, agradeceria a gentileza do gerente ter me convidado e iria me encontrar com a fazendeira para assumir, né, aquela responsabilidade na distribuição daquela ação de inventário. Eu até aquele momento, nunca eu misturei a minha atividade profissional com bebida, como eu disse anteriormente. Eu bebia mais a nível social, depois do expediente, mas ali, especificamente, nesse dia, eu extrapolei, entendeu? Eu extrapolei. E o que aconteceu? Eu comecei a beber e não saí de lá. E ela ligou para um amigo nosso, amigo comum, e disse: cadê meu advogado? Ele não aparece, não apareceu até agora. E ele falou: não, ele está eu vou verificar onde é que ele está. E verificou. Eles esperaram, ele está na inauguração do banco e está muito alcoolizado. E ele não veio. Meu Deus. Ela ficou muito revoltada, né? Porque ela não conhecia esse lado meu. Porque esse lado meu, na realidade, nunca tinha... Eu bebia normalmente, como todo mundo bebe, depois da comida, né? Do expediente, todo mundo reunido lá, aquelas mesas. Então, ela não conhecia essa minha faceta, né? Quer dizer, foi talvez a primeira vez que eu tive uma irresponsabilidade profissional em decorrente de uma dependência química que eu desconhecia, né? Aí, conclusão, aí ela procurou outro advogado, e esse advogado que ela procurou, que era um colega meu também, ele veio até me gozando depois: você é um louco, você perdeu 5 milhões de reais. Ele comprou 3 apartamentos em Goiânia, ele comprou um sítio em São Luís de Montebello, onde eu morava, comprou uma caminhonete, ainda botou uns 500 mil na poupança. Então, aí eu comecei a despertar, entendeu? Mas desculpa interpelar novamente, o senhor não acabou, como era uma cidade pequena, não correram esses boatos? O senhor não ficou mal falado, digamos? O cara lá, tal, não começava a chamar: tá bebendo, tá tomando porra, e o advogado ficou maluco? Bem, não, porque na realidade eu nunca tive assim um comportamento, eu bebia, mas eu sempre me mantive dentro de uma certa linha, né? Certo. Eu era um pouco brigão só, e brigão era um pouco brigão, assim, né? Eu tive algumas brigas lá em Goiás, entendeu? Porque eu lutava judô, aquele negócio todo, eu tinha alguns conhecimentos técnicos, e eu sempre tive um pouco de apetite, né? Então, às vezes, tinha algumas brigas de churrasco, aquele negócio todo. Eu era conhecido como um advogado do banco, advogado brigão, né? Não como um alcoólatra, um brigão, ele é meio brigão, meio estourado, coisa e tal. Eu tinha essa fama, assim, meio estourado. Então, não de alcoólatra, absolutamente. Talvez você tenha até razão, talvez depois daquela data, porque nesse data ocorreram dois fatos. Passado 3 ou 4 dias, eu estava em casa, chegou um amigo meu do Banco Brasil e disse para mim: corre lá para dentro, se esconde lá no quintal, que o Zé Costa vem te matar. O Zé Costa era um grande amigo meu, fazendeiro, que vivia comigo. Nós tínhamos uma amizade muito grande, muito profunda, era uma coisa assim, estava sempre comigo. E eu dizia para ele: pô, você tá louco, cara, o Zé Costa é meu irmão, como é que vai me matar? Não, ele vai te matar. Depois eu te explico o quê, mas pelo amor de Deus, se esconde Então eu me escondi. E esse fato que ele veio me relatar depois ocorreu exatamente naquele mesmo dia da inauguração do banco. Ou seja, na inauguração do banco, eu perdi 5 milhões de reais e quase perdi a minha própria vida. Alô, meus amigos, o momento do business no canal Daniel Dias, de quem ajuda a manter o canal, hein? Claro que eu tô falando do meu amigo, meu irmão, o meu parceiro Carlos.
E o que o Carlos tem? Celebridade Motopeças e Borracharia. Tu tem moto? Tem? Então, meu amigo, vai no lugar certo. Celebridade Motopeças e Borracharia, na rua Aristides Lobo, 219, no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Aberto todos os dias, de segunda a sábado, das 8 horas às 18 horas. E aos domingos, a única que abre aos domingos, das 9 às 14 horas. O telefone para contato é o 21 979 3863 16, 21 979 3863 16. Fala que assistiu aqui no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita de um desconto. Então foi muito marcante aquele dia. Aí, passado uma meia hora, o Zé Costa apareceu lá em casa e começou: cadê o Magalhães? Cadê o Magalhães? Aí a minha mulher virou e disse: não, ele foi para Jussara. Aí ele olhou na minha garagem, não viu a minha caminhonete, eu tinha os 3 carros, mas eu só andava com a minha caminhonete. Ele não viu, então mas estava no concerto, ele imaginou que eu realmente tivesse ido para Jussara. E aí ele foi embora. Aí Jussara é uma cidade. É uma cidade próxima a São Luís. Aí o meu amigo voltou e encontrou com a realidade. Ele estava caminhando lá em direção à casa dele, quando ele viu o Zé Costa bebendo num bar, meio tristonho, e perguntou a ele: Zé, o que você tem, compadre? Era o compadre dele. Ele disse: não, eu estou muito cabisbaixo, porque eu estou matuscando aqui a semana inteira e resolvi matar o Magalhães. Aí ele falou: mas, pô, você vai matar o nosso amigo, o nosso irmão, que está sempre com a gente? Ele falou: vou matar ele porque ele me bofeteou na frente de todo mundo. E eu não posso admitir isso. No dia do tal dia da inauguração do banco, ele chegou e eu falo: oi, Zezinho, tudo bem? Dei-lhe um tapa na cara. E não tive consciência do que eu estava fazendo, entendeu? Já estava para lá de Bagdá. Já estava para lá de Bagdá. E foi aquele tapa mesmo, sabe? Porra, aquilo batido num fazendeiro, um homem sempre analfabeto, com princípios realmente de não aceitar esse tipo de... Aquilo para ele era uma desmoralização total. Uma ofensa à integridade dele, à dignidade dele, né? Ali na frente de todo mundo, né? E ele foi para casa e disse: eu não posso aceitar isso, eu vou matar o Magalhães. Né? E assim a história ficou, né? Nessa coisa. E eu sempre receoso eu sabia que ele nunca matava ninguém pelas costas. Até que um dia eu resolvi que eu vou resolver essa questão. Ou ele me mata, ou eu mato ele hoje. Entendeu? Aí fui para a fazenda dele, armado. Eu tinha um 38, eu tinha uma bala Dundum, eu fui para a fazenda dele. Aí parei a caminhonete. Quando eu parei no corredor comprido, ele estava sentado com um chapéu assim embaixo, e o revólver em cima da mesa. Eu caminhei para aquele corredor, aí ele levantou o chapéu e me viu. E eu fiquei olhando. Né? Mas ele não pegou na arma. Eu cheguei perto dele e falei: Zé, eu vim aqui te pedir perdão. Falei para ele: te pedir perdão. Eu errei, né? Mas eu quero te dizer que eu tenho por você um carinho, um respeito e um amor muito grande. Eu nunca faria nada para te ofender. Eu estava muito bêbado, entendeu? Então eu estou aqui para te pedir perdão, porque eu não vou passar a minha vida inteira, Zé, fugindo de você, com medo de ser morto. Eu tenho 2 filhos para criar. Então, se você tiver de me matar, tem que me matar agora, é hoje, entendeu? É hoje, porque eu não vou viver fugindo de você. Eu estou te pedindo perdão, me perdoe, Zé, me perdoe. Eu nunca gostaria de ofender você, eu tenho um carinho, um respeito muito grande por você, me perdoe. E ele não disse nem sim nem não. Né? Eu sabia que ele não matava pelas costas. Como ele não falou nada, continuou ali inerte, eu caminhei de volta, sabendo que ele não ia atirar pelas costas. Entrei na caminhonete, fui embora. E depois, passados 2, 3 meses, o Geraldão, que é esse amigo nosso, amigo comum, voltou a nos unir, ele inclusive já faleceu, e voltamos à nossa amizade, não tão profunda como era antigamente, mas voltamos. Aí, eu comecei a colocar na minha cabeça que tinha alguma coisa diferente em mim, entendeu? Porque não é possível que à noite, eu quase perdi 5 milhões. E eu comecei a averiguar qual o caminho que eu tinha seguido. Voltei para o Rio, foi uma época assim, próxima ao meu retorno no Rio. E eu retornei ao Rio. E ao retornar ao Rio, nós éramos vizinhos de parede de um casal que a mulher bebia muito também. E sempre nós voltávamos os dois bêbados e a minha esposa e o marido dela não. Um dia, o marido chegou pedindo pelo amor de... Aí eu parei de beber uma época para fazer um tratamento do fígado, né? Já estava um pouco, a esteatose estava um pouco elevada.
né? Em decorrência, né, do excesso de álcool, bebia tudo, misturava tudo. E eu comecei a me conscientizar que eu precisava parar. E aí ela perguntou à minha esposa por que ele parou. A minha esposa, a minha ex-esposa, veio dizer que era decorrência da minha doença, né, do tratamento médico. Não, ele está no AA, ele está no Alcoólatras Anônimos. Eu conheci o AA de novo, mas não sabia o que era o AA, não tinha a menor noção do que era o AA. E ela falou para a pessoa que eu estava no AA. Um dia, um sábado, ela bateu na minha porta, eu abri a porta, ela, ajoelhada, pediu pelo amor de Deus para me levar lá para o AA. É uma fase que a gente chama de jogar a toalha, né? Porque o dependente químico, ele vive num processo de autodestruição, entendeu? Ele não tem amor ao parente, ele não tem amor ao próximo. Quando ele chega embriagado, a mulher, o filho, o pai, cobra dele, briga com ele não está nem aí para o sofrimento do pai, da mãe, do irmão, da mulher, porque ele vive num processo de autodestruição. Isso para qualquer tipo de dependência química. Qualquer tipo de dependência química. Isso é um critério básico. Ele vive num processo de autodestruição. E quem não se ama, quem não ama a si próprio, não pode amar ninguém. Não pode amar ninguém. Então, ele só pode procurar ajuda quando ele cai no fundo do poço. Por isso que existe um tratamento paralelo. Quer dizer, você faz um tratamento do dependente químico e você faz um tratamento paralelo dos parentes do dependente químico. Certo? E o tratamento básico, primordial dos parentes é o desligamento emocional. É muito difícil o desligamento emocional, mas é muito importante na recuperação da dependência química. Por quê? Porque quando você pega um indivíduo, a mulher, a mãe, e coloca ela numa sala chamada Al-Anon, que é uma sala que tem um tratamento para familiares dependentes de alcoólatra. Al-Anon é alcoólatra, Toxanon é tóxico, entendeu? Então, ela vai aprender a se desligar emocionalmente do seu filho. Quando o filho chega embriagado, a mãe olha para ele e não fala nada. Entendeu? Aí, às vezes, ele se questiona, mas por quê? Porque ela não está mais alimentando, não está dividindo o sofrimento dele, entendeu? Então, ele, ao chegar em casa e não encontrar alguém que venha lhe cobrar, ele não tem mais ninguém para dividir o sofrimento dele, está sofrendo sozinho. Aí, realmente, que ele cai num processo de fundo de poço, porque ele sente que ele está se matando sozinho. A mãe, o pai, o irmão tomaram outro caminho, deixaram ele se destruir sozinho. Aí que é o momento que você pega o indivíduo, leva para uma clínica ou leva para uma sala de AA, entendeu? E tenta a recuperação dele. Assim que funciona a coisa. Foi o caso dessa moça também. Ela me procurou e a minha ex-esposa dizia para mim, você tem que levar ela para um AA. Eu digo, eu não sou do AA, nem sei o que é isso. Mas você tem que levar ela para o AA. E eu assumi essa responsabilidade, peguei ela, levei para uma reunião de AA no dia. E era um colégio de padre, que até meu filho estudou lá. E caminhei para um corredor, suava as pernas, corria pelas pernas ali. E ela segurando meu braço. Quando chegou na porta, uma porta escrita AA, eu bati, abriram a porta, eu a coloquei e me retirei. Me retirei. Mas você não vai entrar? Ela me questionou. Eu digo, não, eu vou no banheiro, já volto já. Deixei ela lá e saí. Ao sair, eu escutei uma voz de um indivíduo me chamando. Oi, tudo bem? Aí eu olhei, era o quê? Era um indivíduo, entendeu? Dependente químico também, mas em processo de recuperação, porque esse trabalho de AA, ele é galgado em 12 passos. Né? O primeiro passo é você admitir que você perdeu o domínio sobre a sua vida. Né? Que você não perdeu o domínio sobre a sua vida. O segundo passo é você acreditar que existe um poder superior, e esse poder superior é que vai devolver você a sanidade. Da maneira que o senhor concebe. Pode ser Cristo, pode ser Buda, pode ser qualquer coisa. Quer dizer, aí entra o trabalho espiritual. Depois vem o inventário moral da sua vida, que você vai questionando o que você fez e vai resgatando as coisas erradas que você fez, até você chegar no 12º passo. O 12º passo é mais ou menos semelhante à evangelização. Você traz o dependente químico para você. Você usa a sua experiência de vida. Entendeu? O testemunho. Exatamente, o seu testemunho. Porque, geralmente, quem ajuda um dependente químico, o careta não vai ajudar o dependente químico. Ele não vai ouvir o careta, mas ele vai ouvir alguém que tem o mesmo sofrimento dele. Tá entendendo? Claro. Então, esse cara me chamou, me levou para uma sala, aí falou, você tem algum problema com álcool? Eu digo, não, eu não tenho problema nenhum. Quem tem é minha amiga, que eu trouxe aqui. Óbvio que ele olhou para mim e viu o inchaço no
nos olhos, aquele negócio. Ele viu que eu era um dependente de álcool. E aí ele me levou para uma sala e começou a me questionar, me questionar, me questionar. E eu fui absorvendo. Eu já vinha no processo querendo me libertar disso, entendeu? E aquilo ali foi o tiro final ali. Aquela conversa, aquele homem, aquela experiência dele. Então ele virou-se para mim, aí teve uma hora que eu virei para ele, vem cá, você quer me convencer que eu sou um alcoólatra? Ele falou, não, eu não quero convencer que você é um alcoólatra. Eu não quero convencer. Eu quero te dizer uma coisa. É você que tem que saber se você é ou não. Se você achar, depois de tudo que nós conversamos aqui, que o álcool nunca destruiu nenhuma sua vida, a sua dignidade, moral, a sua família, o amor dos seus filhos, a preocupação dos seus filhos com você, correndo com o carro, como você corria, perdendo dinheiro como você perdeu. Se você acha que o álcool nunca afetou a tua vida, você faz o seguinte, amigo, você caminha ali, espera a tua amiga lá fora. Espera lá fora. Agora, se você achar, depois de tudo que nós conversamos, que você tem um processo de dependência química com o álcool, você bata naquela porta e entra. Porque a partir desse momento, esse problema não é mais seu. É do nosso grupo de alcoólatras anônimos. E nós vamos assumir você. E nós vamos te ajudar a se libertar dessa dependência química. Escolha, amigo. Escolha o seu caminho. Foi um prazer conhecê-lo. Virou-se, foi embora. E aí? E eu fiquei louco. Eu ia e voltava, eu ia e voltava. Até que a hora que eu resolvi bater na porta, então. E dali eu entrei e fiquei 5 anos no AA, entendeu? Dei muitas palestras, conheci toda a literatura do AA e, felizmente, graças a Deus, eu me libertei. Há 30 anos que eu não uso qualquer tipo de... Não tenho mais aquela compulsividade à bebida, entendeu? E procuro hoje ajudar com a minha experiência de vida. Por isso que eu estou aqui falando sobre isso, entende? Eu sei que muitos sabem, você não deve falar isso, você é um advogado conceituado, você vai tornar público que você foi um dependente. Eu não tenho vergonha disso. Eu não tenho vergonha disso. Eu tenho uma experiência de vida que eu posso ajudar a quem precisa. Então, a coisa que eu digo, a quem precisa e quem está preso à dependência química, procure um caminho. Procure as reuniões de alcoólatras anônimos, procure aqueles grupos que trabalham com dependência química, psicólogos. Tem clínicas particulares, caras, que muita gente não pode, mas tem clínicas também que são grátis. Procure esse caminho, ou fazer um trabalho laboratorial, ou pelo menos, no mínimo, procure um caminho. Pode ser um caminho religioso, pode ser um caminho de Deus, entendeu? Os grupos evangélicos têm feito um trabalho belíssimo sobre dependência química, sobre recuperação de dependentes químicos. Porque as pessoas se libertam, entendeu? Quando eles começam a conhecer Deus, começam a colocar Deus dentro do coração, eles começam realmente a se libertar da sua dependência química. Qualquer caminho, mas não permita que o álcool venha destruir a sua família, a sua saúde, a sua dignidade. Porque só há 2 caminhos para o álcool. Aquele álcool mesmo que você não para. É a morte ou a prisão. Não tem mais, não tem caminho. Entendeu? Eu já tive na família destruição, de familiares meus com 38 anos, morrendo de cirrose. Entendeu? Procurem um caminho. Se precisarem de mim, eu estou à disposição de todos vocês. Essa é a minha experiência dentro dos grupos anônimos, dentro do alcoolismo. Graças a Deus, eu hoje estou sóbrio, entendeu? Porque o importante não é você estar abstêmio. Abstêmio deixou de beber, mas está em porre, que a gente chama, sabe, a vontade de beber. Há uma diferença entre o abstêmio e a sobriedade. A sobriedade é o quê? A sobriedade é o pleno equilíbrio das suas emoções. Quer dizer, você, além de deixar de beber, você não está no pleno equilíbrio das suas emoções. Você não está naquela excitação que a gente chama de pós seco, né? Na vontade de beber. Eu não tenho vontade nenhuma de beber. Eu não tenho vontade nenhuma de beber. Entendeu? Porque eu atingi a abstinência, que é o pleno equilíbrio das minhas emoções. E eu peço, eu rogo que todos que me ouvem hoje, que se puderem, procurem um caminho para se libertar disso. Porque o final é um final muito triste. Glória a Deus pela tua vida. E você que ouviu todo esse depoimento, né? Pode deixar aí um comentário aí, nesse espaço de comentário aí. Se gostou desse bloco aí, deixa um joinha, porque sempre sou repetitivo e tem que ser repetitivo. Porque, cara, enquanto você não apertar o joinha, enquanto você não interagir com o comentário, o YouTube não recomenda essa entrevista para canto algum.
ela fica simplesmente esquecida, arquivada. Agora, se com o YouTube, a plataforma, que é um robô, começa a ver um número que eles têm lá internamente determinado de likes, né, que são os joinhas, e os comentários, legal, essa revista tá legal. E eles mandam, tá certo? Faz isso aí por nós, tá? Porque esse depoimento do doutor vai ajudar muita gente. E se você se identificou, ou tem alguém na sua família que se identifica com essa situação, também pode ajudar o mesmo, tá certo? Então deixa esse like aí, comenta. E olha, o doutor tá com 81 anos de idade. Parece? Deixa também aí o teu comentário. Valeu? Mais alguma ponderação sobre esse assunto? Não. Tá certo? Ajudou bastante. Daniel Dias na pista na área.